Na ocasião, relator de 2 dos projetos, recomendei uma série de ajustes às medidas trazidas pelo governo, alertando para as prováveis e danosas consequências que viriam caso aquelas proposições não fossem rejeitadas, aperfeiçoadas ou até rejeitadas. Insisti para que o Senado Federal não se omitisse e levantei pontos que considerava graves. Não fomos ouvidos, infelizmente. Os acontecimentos começaram a confirmar o que temíamos. Vejam as questões que hoje estão ainda pendentes em relação ao modelo adotado para o pré-sal. Senhores senadores, no momento em que o país parece estar finalmente dando um basta ao crime organizado, posso dizer que colaborei bastante para a aprovação de matérias que virão ao encontro do fortalecimento do Estado na luta contra a criminalidade. Por exemplo, recentemente pudemos constatar a maneira distorcida como vem sendo utilizado o benefício legal da concessão de progressão de regime e de livramento condicional a que todo presidiário tem direito. Vimos isso em várias reportagens investigativas e, principalmente, durante as ações do poder público para a retomada de áreas no Rio de Janeiro, há anos ocupadas por quadrilhas. Pois bem, é justamente o que trata um projeto da senadora Maria do Carmo Alves, que tive a honra de relatar, e que restabelece a necessidade de exame criminológico para a concessão de progressão de regime e de livramento condicional. Segundo minha proposta, a decisão sobre progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de pena passará a ser precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação do Ministério Público, além de exame criminológico, quando a condenação houver sido pela prática de crime hediondo, ou a ele equiparado, ou cometido mediante violência grave e ameaça no caso de reincidência. Faço parte da comissão especial criada pela CCJ, presidida pelo senador Demóstenes Torres, que tem como relator o senador Walter Pereira, do novo Código de Processo Civil, ficando sob a minha responsabilidade a parte dos processos eletrônicos. Senhor presidente, trouxe-me especial orgulho a proposta que fiz de prorrogação por tempo indeterminado do Fundo Constitucional de Combate à Pobreza, aprovada ontem na Câmara dos Deputados e agora segue para promulgação do Congresso Nacional. Uma proposta do senador ACM que revolucionou as políticas sociais de transferência de renda. Eu então fiz a prorrogação por prazo indeterminado. Para o cidadão que nos assiste, tenha uma noção da importância deste fundo, sua prorrogação garantirá a manutenção de recursos orçamentários que beneficiarão de forma direta mais de 1.600.000 famílias, contingente superior a 40% da população baiana. Senhor presidente, creio que fiz muito. Se de um lado lamento não ter feito mais, de outro tenho a certeza de que fiz o máximo possível. Tenho muito orgulho de verdade de ter exercido o cargo de senador da República, de ter feito de parte de uma instituição, de um poder absolutamente imprescindível para a existência de um verdadeiro regime democrático. Por isso tenho fé que o Legislativo recuperará seu prestígio e sua autonomia, fortemente abalados por imperfeições constitucionais que espero em um futuro próximo sejam sanadas. Para citar apenas 3, o atual processo de elaboração e execução da lei orçamentária anual, totalmente caduco, sem controle e sem fiscalização. A edição desenfreada de medidas provisórias, sem o menor respeito aos ditames constitucionais que as regulam. E a completa desmoralização por que passa o Instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito, senador Álvaro Dias. Senhoras e senadores, enquanto as leis orçamentárias não se modificarem, pouco valerão os esforços de mobilização dos órgãos do Executivo, responsáveis pelas propostas encaminhadas ao Congresso Nacional e também o tempo despendido pelas lideranças partidárias em intermináveis negociações para conciliar os justos e legítimos pleitos de suas bancadas. Se nada for feito, senhores, o Poder Executivo continuará desprezando as decisões do Congresso e seguirá gastando e investindo à revelia do que tiver previsto na lei orçamentária anual, que, por ser meramente autorizativa, permite uma execução financeira absolutamente discricionária, suscetível a barganhas políticas, à corrupção e sem vínculo com o que foi planejado e proposto inicialmente pelo próprio Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo. E somente a aprovação da proposta de orçamento impositivo do senador Antônio Carlos Magalhães, que está na Câmara, é que nós podemos resolver essa questão.
O modelo legislativo não pode, senhor presidente, adiar a discussão de um orçamento impositivo. Assim como precisamos de orçamento impositivo, senhores senadores, não podemos mais conviver com a perversa enxurrada de medidas provisórias, que temos assistido a maioria delas sem apresentar o requisito exigido da urgência constitucional e versando sobre qualquer tipo de tema. Vejam, por exemplo, recentíssima, a MP 451, saiu do Palácio do Planalto com 12 artigos. Antes de chegar ao plenário da Câmara, já contava com 24 artigos. Essa MP, senhores senadores, foi editada para criar incentivos à exportação e financiamentos educativos, o que já aponta para a desnecessidade de ter vindo sob a forma de medida provisória. Mal chegando à Câmara, recebeu da relatora novos, digamos, objetivos. Incentivos à construção de usinas nucleares privadas, mudanças no Código Civil, ampliação do prazo para deduções do imposto de renda, de investimentos feitos em produções de cinema, alterações de regras para a utilização de precatórios, etc. Virou mais um monstrengo a trancar a pauta daquela casa. Quanto ao instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhores senadores, urge que sejam promovidas profundas alterações na sua regulação, medidas que resgatem a sua independência, disciplinando a influência do Poder Executivo sobre ela e que devolvam às minorias a democrática parcela de participação em seus trabalhos, sob pena de sepultarmos definitivamente esse importante instrumento de fiscalização que dispõe o Congresso Nacional. Como disse, tenho fé que esse cenário vai se modificar. É por isso que desejo toda a sorte aos senhores senadores. Desejo sorte aos que permanecem nessa casa e também aos que virão para a nova legislatura. Todos, sem exceção, para que façam mais e melhor do que fizemos pelo Brasil. E não foi pouco o que fizemos. A Bahia, o meu estado querido, que procurei honrar todos os dias nessa casa, desejo dias melhores, em que seu povo hospitaleiro, trabalhador, famoso por sua diversidade cultural, possa voltar a viver momentos de crescimento econômico, de desenvolvimento social, com mais emprego, mais saúde e menos violência. O povo baiano pode continuar contando comigo. Volto à vida empresarial, onde continuarei a trabalhar pela Bahia, gerar empregos e a contribuir para o progresso do nosso Estado. Volto à vida acadêmica, que na verdade não cheguei a deixar de lado totalmente, onde continuarei a colaborar na formação de bons administradores públicos e empresariais. Enfim, volto para minha Salvador, feliz e com duas certezas. A primeira delas é que, como senador, eu soube servir a Bahia. A segunda é que o povo baiano terá sempre um ACM a lutar por ele. Senador Augusto Botelho aqui, senador, depois. Permita-me, senhor presidente, aproveitar o momento para uma declaração que jamais fiz da tribuna. Permita-me uma referência especial, pessoal, emocionada e de reconhecimento pela atuação do deputado ACM Neto. Está meu filho, que em seu segundo mandato, partindo para o terceiro, posso afirmar, tem honrado a melhor tradição de homens públicos baianos. Enche-nos de orgulho ver como ele trabalha, se empenha, luta a favor da Bahia e do cidadão baiano, e que, por sua vez, tem demonstrado seu agradecimento, proporcionando-lhe votações consagradoras. ACM Neto honra a história de seu avô, ao herdar o seu amor pela Bahia e a disposição de, por ele, lutar incansavelmente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradeço a cada um dos senhores, agradeço a relação harmoniosa, produtiva e sempre a favor do Brasil que mantivemos. Dos senhores levo comigo os sentimentos da amizade e da gratidão. Agradeço ao meu líder, senador José Agripino, meu líder e muito mais que isso, meu amigo. Com ele aprendi a ser tolerante no trato e intransigente na defesa das ideias e dos ideais. Senador Agripino, que por suas palavras e ações me concedeu incontáveis provas de apreço, de confiança, quando apoiou meu nome para sucedê-lo na liderança dos democratas, quando esteve na luta eleitoral e se licenciou, mais uma vez vitoriosa para a alegria do Rio Grande do Norte e deste Senado Federal. Agradeço também ao presidente José Sarney, um líder nato, um homem público, a quem o Brasil e a democracia devem muito, um exemplo de cordialidade, sensatez, descortínio político e, para mim, para minha família, acima de tudo, um grande e querido amigo. Agradeço ao corpo de funcionários do Senado Federal, a todos esses servidores, que sem os quais nenhum de nós senadores conseguiríamos cumprir com as nossas obrigações. Agradeço em particular a minha fiel e dirigente equipe, imprescindível que foi para que eu pudesse exercer
exercer com competência e eficiência o meu mandato. Agradeço a minha mãe, dona Arlete, aos meus filhos Renata e ACM Neto, a minha esposa Rosário, todos fundamentais para que eu tivesse êxito nessa empreitada, me aconselhando, me apoiando e durante todo esse tempo me dedicando o carinho indispensável para que eu pudesse administrar as minhas ausências semanais. Agradeço acima de tudo a Deus por me sustentar, me inspirar e me dotar, a um só tempo, de humildade e sabedoria para procurar seguir o exemplo de dois homens que respeitei e amei como apenas um filho, um irmão é capaz de fazer. A eles, o meu querido pai e meu saudoso irmão Luiz Eduardo, levado desta vida tão cedo, agradeço na sincera esperança de tê-los representado à altura. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi um longo período, mas que estranhamente pareceu me ter passado com rapidez. Me faz lembrar uma frase de Dante Alighieri que trago sempre comigo: o tempo passa e o homem não percebe. Muito obrigado.